Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje nos fala de uma mulher que tem uma fé que causou admiração em Jesus. Uma fé que alcançou um milagre, uma mãe que é uma intercessora da filha, uma fé aqui que foi purificada, né? O evangelho de hoje também nos fala de Jesus como o pão dos filhos. E tudo isso para educar, né, a nossa fé e nos abrir para o plano de Deus na nossa vida. Deus tem um plano de salvação para cada um de nós. Deus que é Pai e que em Jesus nos salva. Nós cantamos o refrão do Salmo: o Senhor nos guardará qual pastor ao seu rebanho. Deus tem um plano de salvação para cada um de nós, mas nós precisamos corresponder a isso. Nesse plano de salvação, Deus sempre se utilizou de homens, mulheres, né? Pessoas que transmitem a fé, vão mediando a fé. Hoje é dia de São Domingos de Gusmão, um santo lá do século XIII, dos anos 1200 e pouquinho, do sul da França. Ele foi contemporâneo de São Francisco de Assis. Foi uma época de grandes santos na igreja por causa da grande necessidade da igreja e do povo. São Domingos foi um homem, um rapazinho muito culto. A família dele tinha certa condição para que já à época ele estudasse, se formasse, fosse algo de diferente, de destacado na sociedade. Mas era ele muito piedoso, muito devotado, né, a Deus e à religião. Então, ainda muito jovem, ele sente o desejo do sacerdócio e da vida religiosa. E nesse caminho, ele vai tendo contato com os sofrimentos do povo, o sofrimento material, de grande pobreza dos seus conterrâneos, e também o sofrimento espiritual, moral. Era um tempo de grande crise de fé, de uma grande dispersão da fé. A igreja sempre conviveu com seitas, né, ao seu redor, como na época de São Domingos, os cátaros, os albingenses, toda essa temática religiosa do eu não preciso ir na igreja, eu não preciso de padre, imagina que Deus está na hóstia, imagina que eu rezo em casa, qualquer coincidência, qualquer semelhança, não é mera coincidência com certos protestantismos de sempre e de hoje, e às vezes estão presentes no meio em nós, né? Que vão fazendo tão mal à fé, inclusive deles, que é essa questão de uma profunda descrença, porque é uma fé profundamente soberba. Ainda que a pessoa seja humilde, de espírito, de temperamento, coitadinha, não tem boca para nada, seja querida, a fé que ela professa é soberba. É uma fé que não precisa de mediação nenhuma. É eu e uma Bíblia, quando muito, lá no quarto eu oro, lá no quarto eu falo, lá no quarto eu escuto, e que vai negando toda essa realidade da mediação humana que o próprio Jesus quis, porque Deus quis nos salvar por mediação humana. Ele mesmo se fez humano, através de uma humana, sempre usou de profetas. Então veja, meus irmãos, é claro que nós temos acesso a Deus em Jesus, é por óbvio que sim, mas o Senhor nos deixou a igreja como mediação nos sacramentos da igreja, nos seus sacerdotes, não é? Porque isso foi assim desde sempre. Por que que Deus não abre o céu e não fala na cabeça de cada um? Por que que escolhe Moisés? Por que que escolhe os seus profetas, como nós ouvimos aqui na primeira leitura, Jeremias? Porque Deus quer nos educar para coisas que são muito contrárias a Deus e a gente não percebe. A soberba e a falta de humildade são coisas a serem curadas em nós. A soberba do eu não escuto ninguém precisa falar comigo, eu me viro sozinho. Isso é soberba, isso é diabólico. Vamos pensar Satanás. Deus criou todos os anjos. Aí Lúcifer se rebela contra Deus, diz a palavra, né? E 1/3 dos anjos vai junto. Então tá aí, Satanás e os demônios. Qual foi o pecado luciferiano? Qual foi o pecado de Lúcifer? Tomar 1 litro de pinga? Não tinha pinga. Cometer adultério? Não tinha adultério. Qual é o pecado dos anjos? O pecado inaugural, vamos dizer disso tudo. O pecado da soberba. O pecado do eu não preciso de ninguém, eu não me dobro para ninguém, eu não escuto ninguém.
Ninguém vai me mediar em nada, eu sou eu. Então, a fé cristã, verdadeiramente, a fé cristã não católica, ainda que pessoas lá sejam virtuosas, sejam humildes, aquela fé não é humilde, ela é profundamente soberba, é a fé da autossuficiência, é a fé do eu e Deus me viro. Nós ouvimos aqui então, e o Padre está falando hoje de São Domingos de Gusmão. Então foi um grande santo, foi um grande pregador da palavra, do evangelho. E vendo a decadência moral e espiritual das pessoas, São Domingos teve uma profunda revelação, uma profunda experiência com Nossa Senhora, que foi São Domingos de Gusmão, né, o grande pregador e propagador da devoção do terço, do Santo Terço, do Rosário, né, dos mistérios do Rosário. E o que é o terço, meus irmãos? Uma oração de intercessão, de súplica, onde nós pedimos a intercessão em nosso favor e das causas que ali colocamos, da Santíssima Virgem Maria. A oração da Ave Maria, a primeira metade dela é totalmente bíblica, está na palavra. Ave cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Tudo isso é o anjo Gabriel e Santa Isabel falando e se dirigindo a Nossa Senhora. A segunda metade da oração da Ave Maria é de uma obviedade de quem não é presunçoso aprendeu a ser humilde. Santa Maria, porque se não é santa, quem foi santa? O anjo a chamou de repleta da graça. Então, Isabel a chamou, como posso merecer que a mãe do meu Senhor? Então, é meio que óbvio que ao olhar para Maria, a gente a chama do quê? Santa Maria. Por que é santa? Quem é essa santa? Mãe de Deus, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Um de Deus, a segunda pessoa, o Verbo encarnado, tem mãe. E Maria não é mãe do corpo de Jesus. Maria é mãe da pessoa divina. Nenhuma mulher é mãe do quê? É mãe de quem? A senhora é mãe do quê? Eu sou mãe das duas pernas e dos dois braços, porque a cara é do meu marido, não é minha. É assim que você responde? Eu sou mãe de quem? Sou mãe da fulana, da pessoa. Então, Santa Maria, mãe de Deus. Mãe de Deus. Maria é mãe de uma pessoa que é divina. Deus tem mãe. A segunda pessoa da Santíssima Trindade. Diante disso tudo, você não acha interessante dizer o quê? Rogai, rezai, intercedei. Você não pede para o padre? Tem gente que pede para o pastor? Tem gente que pede para o amigo? Vai lá, você não reza para mim? E a gente pode rezar uns pelos outros. Rogai. Só por mim? Só eu estou lascado? Só eu tenho um sonho? Só eu tenho uma dor? Rogai por nós, que somos o quê? Qual é a obviedade? Pecadores. Então seria bom que ela rezasse por nós quando? Agora já, né? Vamos deixar para amanhã. É bom hoje. Rogai por nós, pecadores, agora. E qual é o momento mais importante da vida? No plano da salvação? Na hora da morte. Dá para falar um amém, povo de Deus? Pronto. E a igreja, mãe e mestra, colocou a cerejinha do bolo. No meio da oração da Ave Maria, está o Santíssimo Nome de Jesus. Porque Santa Isabel falou o que para Nossa Senhora? E bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela parou ali, né? E a igreja acrescentou para a oração da Ave Maria o Santíssimo Nome de Jesus. Quando a gente reza um terço com 50 Ave Marias por 50 vezes, a gente proclama o mistério da salvação, né? E nós proclamamos o Santíssimo Nome de Jesus. Então a oração do terço é uma grande oração de intercessão em meu favor, em favor daqueles que eu apresento, uma grande proclamação da fé, porque sustentada e ao redor do Santíssimo Nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi um grande pregador e propagador, o primeiro da devoção mariana, nessa oração de intercessão, né, da Ave Maria do Santo Terço, meditando os mistérios da nossa salvação. Não é isso? Hoje, quarta-feira, é dia de rezar o terço, meditando os mistérios gloriosos da nossa salvação. Pois muito bem, tudo isso, meus irmãos, porque Deus quer nos salvar, e através da intercessão da Virgem Maria, Deus vem em nosso socorro e ela nos leva a esse Deus, que disse aqui na primeira leitura, através de um humano chamado Jeremias: naquele tempo diz o Senhor, serei Deus para todas as tribos de Israel, elas serão meu povo. Olha que lindo. Temos Deus, somos povo, não é?
E aí ele diz no versículo 2, Jeremias 31, 2. Isto diz o Senhor: encontrou perdão. Olha que maravilha, encontrar perdão. Onde é que encontrou perdão? No deserto. O povo que escapou da espada. E Israel está se encaminhando para o descanso. Encontrar perdão, encontrar descanso. Duas coisas que todo mundo precisa. Encontrar o perdão, encontrar o descanso. Mas nós precisamos aceitar isso, perceber isso, desejar isso. E às vezes, para a gente perceber e desejar, que a gente precisa se reconciliar com Deus e se aproximar dEle, ficar perto dEle para sempre. E que só Deus dá descanso para a nossa cabeça, para a nossa alma, para os nossos dias. Nós só vamos perceber isso onde? No deserto. Encontrou o perdão? No deserto. Então Deus não esqueceu de você, não esqueceu de mim. O que é esse deserto? É para um encontro. Que se não fosse o deserto, a gente não encontrava. Porque a gente se distrai. Qual é a graça do deserto? É que no deserto não tem nada, só tem Deus. E por que às vezes ele é necessário? Porque nós miseráveis, caídos que somos, né, filhos de Adão e Eva pelo pecado, tendo qualquer coisinha, nós já nos distraímos. Então nada como um deserto, um perrengue, para ver se a gente entende. Preciso de perdão, preciso de descanso. Desse Deus que disse: eu te amei com amor eterno, te atraí com misericórdia. Porque meu irmão, minha irmã, por mais sofrido que você esteja hoje, por mais doído que você esteja hoje, não fosse a misericórdia de Deus, nem aqui você estava. Você não tinha chego até aqui na sua vida. Como a mulher do evangelho que estava tão sofrida, uma filha endemoniada em casa. Mas aquela mulher também tem que reconhecer: Deus está me atraindo com misericórdia. O que é a misericórdia de Deus, meus irmãos? Não é necessariamente no primeiro momento nos pegar no colo, nos aliviar todas as dores. A misericórdia de Deus também está quando Deus permite que a vida nos bata. Não a ponto de matar, só a ponto de doer. Também é misericórdia. Quando uma mãe e um pai têm que corrigir o filho, falar duro, falar firme. Quando uma mãe e um pai têm que tirar o celular, o videogame, e falar: hoje, esse final de semana não usa mais, essa semana não, está de castigo. Quando a mãe e um pai têm que dar uma chinelada e um tapa. É doído, não é? Mas também é misericórdia. É por misericórdia que você aperta. É por misericórdia que você tira o que mais gosta. É por misericórdia que você dá uma palmadinha no bumbum. E onde é que está a misericórdia? Está em fazer isso e está na dose com que você faz isso. Você faz isso de um modo que a criança não fique doida, não fique pirada. Você vai tirar o celular por uma semana, não por um ano. Que também aí, coitada da criança. Então a misericórdia está na correção e na dose da correção. E se a gente olhar para a nossa vida, Deus tem nos tratado com misericórdia. Também quando nos corrige, também no modo como nos corrige. É sempre um tanto que a gente aguenta. E aguenta para o nosso bem, né? E aí fala então: eu te atraio com amor eterno, com misericórdia, para que vocês possam voltar a viver. E aí virá o dia, diz o profeta, em que guardas no monte Efraim. Esses guardas são os profetas, para nós até hoje, a igreja, quem prega a palavra, o testemunho da vida dos santos. É como um guarda, uma sentinela no alto do muro gritando para nós: levantai-vos! Porque que hora que a sentinela trabalha? Na madrugada em que todo mundo dorme, até que nasce o sol. Então se essa sentinela gritou, foi durante o turno do trabalho. E enquanto ela trabalha, o povo dorme. Eu não quero assustar ninguém, mas levantai-vos! O povo, mas já? Estamos atrasados. Bora, filho! Levantai-vos, vamos a Sião, vamos ao nosso Deus. Então Deus vem e dá uma acordadinha na gente, né? Ai, que legal. E o final da leitura disse: aclamai, ficai felizes, tocai, cantai a Deus e dizei, como prece, como súplica e intercessão uns pelos outros. Lá no versículo 7. Salva, Senhor, o teu povo, o resto de Israel. Muito bem. Para quem é que era a salvação até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo? Para um pequeno resto, para o Israel de Deus. E o Israel de Deus era feito pelo sangue. A herança mesmo. Você tinha que ser filho de judeu, você tem que ser hebreu, para ser do povo de Deus. Aí no evangelho de hoje, nós temos uma senhora sem nome, colocada apenas como mulher cananeia. Ela não é do resto de Israel, ela é fora do Israel de Deus.
Ela vem lá de Tiro e Sidônia e ela é cananeia e então pratica a fé dos cananeus. É uma misturaiada lá, rapaz, é um negócio sincrético. É aquele povo que admira o padre, mas o pastor está fazendo a campanha da vitória. E a minha cunhada falou que tem uma mulher... Você sabe onde é, padre? Você pega ali no fundo da avenida, o senhor desce à direita, chega na estradinha de terra, não é ali não. Você arma um pouco, pega a esquerda. Ela também faz umas orações lá, então, que diz assim, que o meu amigo, meu cunhado, parece que ele está com encosto no corpo. Então, esse povo que reza, filho, acende vela para todo mundo, entendeu? Não tem, bora, Bill. Isso eram os cananeus. Era misturado com tudo. Misturado com tudo. O sincretismo da fé, da ignorância da fé. E que às vezes se alimenta ou nos torna desejável quando a gente tem um problema lá em casa. O que essa mulher tinha em casa? Uma filha que no conceito dela é uma encapetada. É uma endemoniada. Essa mulher chegou a essa conclusão. Isso aqui não pode ser outra coisa, o que acontece com essa menina, não ser demônio. Então, essa mulher vem de fora do Israel de Deus. E ela vai até Jesus e começa a gritar para Jesus: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim, minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Jesus vai dar a essa mulher o silêncio. Jesus não responde à mulher. E ela continua gritando e Jesus não responde. O silêncio. Depois, os apóstolos e discípulos que amam Jesus e creem no poder da cura, do milagre, não têm ainda o coração de Jesus. Os discípulos estão nesse desafio de sentir o que Jesus sente ao ver o que Jesus vê. Os discípulos, várias vezes na Bíblia, eles não são caridosos com as pessoas, eles sempre mandam embora. Jesus manda embora, Jesus manda embora, né? O silêncio de Jesus, os discípulos que não intercedem, ao invés de interceder, fala: Jesus, senhor, que o senhor está cansado, mas já que nós estamos aqui, tira 3 minutinhos para essa mulher, vai lá, vê o que ela quer, rapidinho o senhor resolve isso aí. Não, manda ela embora. Então, o silêncio de Jesus, né, essa falta de empatia dos próprios discípulos, ela continua gritando. E aí Jesus sai do silêncio para dizer: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. É claro que Jesus sabe da sua missão. E é claro que Jesus sabe o que vai acontecer com ele a partir dessa mulher. Mas Jesus está purificando a mulher. É preciso humildade e fé para alcançar qualquer coisa de Deus. Você não quer ter humildade nem fé? Você vai alcançar o que a tua inteligência é capaz de alcançar. E aí tem quem é mais inteligente, tem quem é mais burro nessa vida. Você, no caso, é mais inteligente, né? Você não quer ser humilde nem ter fé? Você vai alcançar o que a tua lábia consegue alcançar do outro. Aí tem quem é bom de lábia, tem quem é ruim de lábia. Você não quer ter humildade nem fé, você vai alcançar o que você herda dessa vida. Aí tem quem nasceu pobre, tem quem nasceu rico. O ser humano sem humildade, sem fé, não é que ele fica sem nada. Mas você já entendeu, e eu também, que é preciso humildade e fé, porque eu sozinho sou muito limitado diante das minhas coisas. Eu começo a sentir falta de coisas para mim, em mim e para os meus, que só a humildade e a fé alcança. Só que na hora de ter humildade, aprender humildade e fé, infelizmente muitas pessoas aprendem a reclamar, se fazer de coitado, xingar Deus e dar trabalho para os outros. Esse aqui é o grande ponto de virada da nossa vida. Quando vem o deserto, quando vem o silêncio de Deus, quando as pessoas nos decepcionam, ou a gente termina de se ajoelhar e crescer na humildade e na fé, ou a gente fica mimizento. Essa mulher viveu aqui como que o juízo final da própria vida. Ou ela volta para casa amarga, ofendidinha, magoada, ou ela volta com uma fé maior e o milagre alcançado. Mas o que essa mulher passou não foi fácil. Mas Jesus fez o que fez com essa mulher, pensando em você, em mim, em todos nós, né? Então primeiro o silêncio, depois eu fui enviado somente às ovelhas de Israel, mas a mulher, aproximando-se, prostrou-se, se ajoelhou e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Olha que mulher imbuída do que ela quer e do que ela precisa. Ela foi ali para alcançar algo para a filhinha dela. Então não importa se o padre não me cumprimentou, não importa se a outra mulher lá da igreja, fiquei sabendo que ela comprou no mercado e não pagou, não importa se o fulano ali que também está na igreja vai votar no outro candidato, eu sei o que eu vim fazer aqui. Meus irmãos, nós vamos saber
O que a gente quer e o que a gente veio fazer. É impressionante. As pessoas se ressentem, reclamam porque sofrem, porque não sei o quê, porque não está bom. Aí ela começa a vir na igreja, começa a participar do grupo de oração, ela faz um acampamento. Não vai 2 meses, some de novo. Você nunca mais vê. Eu, bobo que sou, inocentão que sou, falo, nunca mais vi. Vai ver que deu certo, né? Vai ver que Deus atendeu, vai ver que o milagre aconteceu. É mal agradecido, não volta nem para agradecer, né? Mas pelo menos deu certo, né? Nada, está pior que antes. E por que não vem mais? É porque fulana não me cumprimentou, é porque fulano não me viu, é porque Mas escuta, você veio fazer o que aqui? Você não veio desencapetar o teu marido? Ele já desencapetou? Então não vai embora não, fica até desencapetar. Você não veio aqui curar a filha? A filha curou? Não curou? Então fica, vai embora não. As pessoas vão embora antes do milagre acontecer, porque às vezes o maior problema seu não é o teu filho, é o teu ego. E Deus não vai fazer nada no filho sem fazer algo primeiro nesse ego. Jesus quer curar a criança, lá que está em casa, e quer curar a mãe. É pacote completo, filho. Percebe isso? Quando Santa Mônica leva 30 anos rezando para converter Agostinho, Deus estava convertendo o Agostinho e a Mônica. Estava preparando a santidade de Mônica também. O silêncio, filha, você não é de Israel, não é para você. E aí Jesus diz, não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. Chamou mulher de cachorra, gente. Reproduziu nela um trauma. Ela sabia que na boca dos judeus, os cananeus, são chamados de cachorro. Então ela sofreu esse bullying na escola. E na hora que ela está chegando perto do milagre, o bullying acontece de novo, o trauma acontece de novo. Percebe isso? Sei lá, um exemplo. A pessoa passou a vida inteira ouvindo que é gordinho, que é gordinha, olho de poço, baleia. Isso não se faz com os outros, gente. E aí agora, nessa altura da vida, que a pessoa está tão necessitada, sei lá, de consertar o casamento, acha que tem câncer, ela vai para a igreja, chega lá na igreja, uma pessoa muito da igreja, oi, Pai Jesus, vai dizer, nossa, está gorda. Pronto, é o gatilho, né? Você não veio aqui porque você acha que está com câncer. Foca. E essa mulher vai dizer para Jesus, é verdade, Senhor. É verdade. Cachorra mesmo. Você acha que ela não sabia que ela era toda impura espiritualmente? Ela sabia que ela vivia uma vida também toda bagunçadinha. É verdade, Senhor. Mas os cachorrinhos também não comem da migalha que cai da mesa dos donos. Jesus olhou para essa mulher e falou, mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme tu queres. No outro evangelho que narra o mesmo milagre, Jesus disse assim para ela, mulher, por causa do que acaba de dizer. Olha como as palavras importam na nossa vida. Por causa do que acabas de me dizer, de reagir a mim. Porque ela podia ter mandado Jesus catar coquinho também, né? Homem grosso, não sei se a gente vem na igreja e fica ouvindo essas coisas. Por causa do que acabas de dizer. Vai, tua filha está curada, seja feito conforme você está me pedindo. Mas aqui, irmãos, diz lá, né, desde aquele momento sua filha ficou curada. Esse evangelho então nos fala de algo muito bonito. Essa mulher está inaugurando, como uma matriarca na fé, uma mulher pagã, ela está inaugurando o novo povo de Deus, a nova fronteira do povo de Deus, que não é mais o sangue, é a fé. Quem é que pertence agora ao Israel de Deus? Quem é que tem acesso a Deus agora? Quem tem fé. Ponto 1. Ponto 2, fé no quê? E isso aqui é muito importante porque essa aqui é a moldura do evangelho. Jesus, ao tratar assim essa mulher, pensando em nós, se apresentou a essa mulher como o quê? O pão dos filhos. Quando ele disse a ela, não é certo tirar o pão dos filhos. Então quem é Jesus? Um pão. Aí você fala assim, não, mas isso é um jeito de dizer, né, padre? É e não é. Quando Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade. São analogias, não é isso? São exemplos para dizer. Quando ele diz assim, eu sou o pão
dos filhos. Isso é um exemplo, não é? Mas não é só, porque na última noite, na Santa Ceia, tomou o pão em sua mão e disse: isto é eu, isto é meu corpo. Jesus, na sua última noite, não pegou uma porta e falou: isto é. Então, todas as vezes que na Bíblia você escuta Jesus falando eu sou qualquer coisa, sim, é uma analogia, é uma aplicação moral a nós, se você quiser até motivacional a nós. Mas quando ele pegou um pão, e os discípulos tinham escolhido: eu sou o pão da vida. É um jeito dele falar, né? É um jeito dele falar e de dizer que ele é o nosso alimento. Mas ele fez desse alimento, diferente do eu sou luz, eu sou porta, eu sou caminho, eu sou verdade, eu sou bom pastor. Ele levou esse pão a sacramento, porque um dia ele pegou um pão e disse: isto é o meu corpo. Portanto, queridos, nesse evangelho aqui, Jesus começa a nos ensinar a Eucaristia. Eu sou o pão dos filhos. O pão dos filhos. Pela fé nos tornamos filhos. E o filho, para ter certas coisas de Cristo, tem que comer um pão. Eu sou o pão dos filhos. E aí essa mulher ainda nos ensina mais uma coisa. É verdade, Senhor, eu ainda não sou filha, porque vivo nessa bagunça dos cananeus. Mas o cachorrinho não come a migalha que cai do pão dos filhos? E aqui está um profundo ensinamento. Como é que aqueles judeus que estavam e que eram filhos tratavam Jesus? Como pão qualquer, que dá até para cair no chão. Enquanto que os cachorrinhos parece que reconhecem com mais realidade a beleza e a necessidade do pão. O cachorrinho, se o pão cai no chão, ele vai lá, ele abocanha, enquanto que a gente deixa cair. Era como se essa mulher estivesse dizendo para Jesus: é verdade, eu sou cachorro, eu não sou filho, mas os seus filhos, Jesus, estão te tratando bem não, hein? Um dia está calor, um dia eu estou com sono, um dia eu não vou com a cara do padre, um dia eu não estou bem, um dia eu não sei o quê, e eu estou aqui, Jesus, querendo comer nem que seja a migalha. E veja, quando ela come da migalha, um milagre acontece. Meus irmãos, se poderosa é a migalha, quão poderoso é o pão. E aí esse evangelho tem uma moldura eucarística, porque todos os milagres de Jesus, ele fez pensando em nós e profetizando, intuindo um sacramento da nossa fé, no caso aqui a Eucaristia. Portanto, meus amados, tem coisa para nós que nós vamos alcançar onde? Na Eucaristia, no pão, que muitas vezes a gente trata como se fosse migalha. Então Deus, na sua profunda sabedoria e misericórdia, vem a nós de muitos modos e muitos meios. Tem coisa que você vai alcançar rezando o terço, reze. Tem coisa que você vai alcançar se alguém rezar por você. Tem coisa para você que está guardada dentro do sacramento da confissão, que você não confessa. Tem coisa para você e para mim que está guardada na intercessão do glorioso São José. Quantos testemunhos, meu Deus. Mas tem coisa, e muitas coisas, e as sublimes coisas, que estão guardadas onde? No pão dos filhos. Eu sou o pão dos filhos. E foi ao entender que ele é o pão dos filhos que um milagre aconteceu na casa dela. E aqui tem uma aplicação espiritual para a nossa vida. Nós podemos comungar em favor de. Todo mundo tem alguém, todo mundo ama alguém, conhece alguém que está encapetado, que está endemoniado, que não está bem, que está mal, que está longe de Deus. E que de verdade vive debaixo da influência, da sombra do demônio. Que é o pai da mentira, que é o pai da descrença, dessa vida bandida que esse mundo vive. E todos nós já fizemos a experiência de rezar sermão na cabeça da pessoa. Falar. Todos nós já fizemos a experiência de lutar com essa pessoa, se destemperar com essa pessoa. Mas nós vamos aprender o poder de comungar em favor das pessoas. 15 de agosto, quinta-feira que vem, começa a Quaresma de São Miguel. Por que você não faz uma Quaresma de São Miguel com missa diária, 40 missas por você, e em favor de alguém? O pão dos filhos. Essa mulher reconheceu, aceitou Jesus como pão, e algo na casa dela aconteceu, em favor da menininha dela lá. E olha que exemplo essa mulher, que tinha tudo para estar vitimada, desanimada, que tinha tudo para ir para o Facebook, para o Instagram, fazer textão, abrir uma live. Ela escolheu ter fé e alcançou um milagre para a filha. Agora, quem tem filho, quem tem filha, sabe disso.
Quando algo de bom acontece para o seu filho, no fundo acontece para quem? Para você mesmo, não é? Quando algo de ruim e doloroso acontece com um filho, ao mesmo tempo acontece com você, ou não? Você sofre junto, não sofre? Como também se alegra junto, não se alegra? Uma mãe intercessora. O pão. E essa figura do pão, Jesus pão, ela é profetizada na Bíblia o tempo todo. Lá em José do Egito, quando existe aquela fome, 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra. Aí o faraó coloca todo o seu estoque de trigo sobre o governo de José de Egito, um dos filhos de Jacó. E sempre que as pessoas iam até o faraó naquela miséria, porque o Egito era o único lugar que conservou e se preparou para os 7 anos de sofrimento, o que ele dizia? Profeticamente, ide a José. Muitas imagens de São José tem no pezinho, né? Essa frase em latim, ide et Joseph. Ide a José, e ele vos dará o pão. Aí passam alguns séculos, tem um tal de José, diz a Bíblia, homem justo, que por causa dele, da proteção, da guarda dele, vem ao mundo um tal Jesus que um dia diz eu sou o pão, e que no fim da vida pega um pão e diz isto é o meu corpo, quem dele comer viverá eternamente. Portanto, irmãos e irmãs, hoje, dia votivo para nós, né, toda quarta-feira, aqui na nossa paróquia São José, a palavra de Deus nos fala isso também. Ide a José, ele vos dará o pão dos filhos. E não tratemos esse pão como migalha, não deixemos cair migalhas. Quando eu posso ir numa missa e não vou, eu estou deixando cair migalhas. E essas migalhas são tão poderosas. Eu costumo dizer que a melhor missa é aquela que você não foi. Já reparou? E você vai concordar comigo, sabe por quê? Você já reparou que aquela missa que você quase não veio, do nada te deu uma leseira, de nada te deu um nervoso, do nada te deu uma... eu não vou não, não vou, não sei, não vou, não vou, não quero ir. Eu vou. Aí veio. Você já reparou que naquele dia o padre só não fala o teu CPF? Para não humilhar, porque está cancelado, né? Você já reparou que naquele dia canta aquela música? Você já reparou que naquele dia é aquela leitura? Você já reparou que naquele dia era o dia? Gente, o demônio sabe das coisas também. E a gente precisa ter esse discernimento espiritual. Sabe essas leseiras que dá na gente, assim? Sabe essas coisas que você fala... eu não sei. Nervoso, raiva, sono, dor de cabeça. E o demônio tem seus servos, né? Geralmente atende pelo nome de cunhada, cunhado e afilhado. Você está pronta, você está pronto. E chega. Não é verdade? Ai, vim tomar um café com vocês, quanto tempo. Você olha e fala, minha Nossa Senhora. Né? O demônio sabe, gente, é hora de fazer o gato miar. É ou não é assim? Gato mia, cachorro resolve passar mal. Meu Deus do céu. O demônio também sabe as coisas, meus irmãos. Não tratemos o pão do filho como migalha. As migalhas têm grande poder, o pão inteiro tem poder. E hoje, nessa quarta-feira, louvando a Deus pela vida de São Domingos de Gusmão e esse grande presente que Deus deixou na igreja através dele, que é o terço, o rosário, vamos nos voltar agora a São José. Ide a José e ele vos dará o pão. E esse pão, que pão é? O pão dos filhos, que tem poder até nas migalhas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.